Olá, pessoal. Vamos começar aqui mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula, nós vamos ver alguns verbos que vão ser muito utilizados em conjunto. Tem verbos que a gente usa bastante separadamente, mas esses verbos eles são usados bastante em conjunto e eles são usados para você, digamos, falar uma coisa com um ponto de vista e depois o outro para você falar com outro ponto de vista. Eles são os verbos narau e oshieru. Nós temos aqui o verbo narau, que significa aprender, aprender. E a gente vai usar esse verbo para falar que a gente aprende alguma coisa ou que a gente aprende, de alguém, ou seja, alguém ensina a gente. A gente no português a gente fala mais, né, que a gente aprende com alguém, né, não fala aprende de, mas em japonês a gente vai ver esse uso. Quando a gente usa esse verbo narau, nesse sentido aí aprender, não pode ser aprender sozinho, tá. Aprender sozinho, você pode usar um outro verbo, a gente vai falar dele mais pra frente, mas esse ele tem esse foco de você, falar que você está aprendendo com alguém, tem alguém te ensinando, tá? Esse verbo narau. E aí nós temos o oshieru. Oshieru é ensinar, basicamente ensinar. Alguém ensina algo, desculpa, alguém ensina alguma coisa para outra pessoa, né? Aí a gente tem aqui como o narau um verbo de grupo um. Por quê? Porque ele termina em "u", essa é a forma de dicionário dele. Ele termina em "u", então se ele termina em "u", ele é um verbo de grupo um. O oshieru, ele é um verbo de grupo 2, porque ele é oshiemasu, oshiemasu. Oshieru, oshiemasu, verbo de grupo 2, tá? Nós vamos ver, digamos assim, a mesma situação, a gente vai ver algumas situações, né, aqui, nas frases de exemplo, que nós temos a mesma situação, mas escrita de pontos de vista diferentes, usando o narau e o oshieru. Vamos lá. Primeiro exemplo que nós temos aqui. Maria wa Yamada sensei ni Nihongo o naraimashita. Maria wa Yamada sensei ni Nihongo o naraimashita. A Maria aprendeu japonês com o professor Yamada. Então, nós temos aqui o verbo narau, olha, naraimashita, tá no passado. Então, Maria wa, a Maria, Yamada sensei ni, com o professor Yamada, ou do professor Yamada, Nihongo, o japonês, naraimashita, aprendeu. Então, a gente vai marcar, quando a gente for usar o verbo narau, naraimasu, naraimashita, a Maria, naraimashita, a Maria aprendeu. E aí nós vamos marcar, de quem que ela aprendeu, com quem ela aprendeu, quem ensinou para ela, com o ni, com a partícula ni. Então a Maria, o quê? Yamada sensei ni naraimashita, aprendeu com o professor Yamada. Mas aqui nós vamos ver o contrário, né? O contrário no sentido outro ponto de vista. Yamada sensei wa Maria ni Nihongo o oshiemashita. Então, o professor Yamada sensei wa para Maria, Maria ni Nihongo, japonês, o oshiemashita, ensinou. Então aqui nós temos o verbo no passado, oshieru, oshiemasu, oshiemashita. E quem foi o objeto, como é que eu vou dizer? Quem foi a pessoa a quem esse ensinamento foi direcionado foi a Maria. Então, vai ser marcado com ni, com a partícula ni. Aí o que nós temos aqui? Nós temos umas frases em que, quando a gente fala o verbo naraimasu, narau, o primeiro aqui de cima, a gente vai marcar com a partícula ni de quem está vindo esse conhecimento, né? De quem que você está aprendendo? De quem que a pessoa está aprendendo? E aqui nós vamos marcar com o oshieru, oshiemasu, oshiemashita, nós vamos marcar com a partícula ni quem está recebendo esse conhecimento. Para quem que está indo esse conhecimento? Quem está sendo ensinado? Tá? A gente vai marcar com o ni. As duas vão ser marcadas com o ni.
Então, para vocês não confundirem a tradução, o significado da frase, é interessante que vocês realmente lembrem o significado do verbo, tá? Narau, naraimasu, naraimashita é aprender. Oshieru, oshiemasu. Oshiemashita é ensinar, tá? Vamos ver mais frases. Kare wa oniisan ni piano o naraimasu. Kare wa oniisan ni piano o naraimasu. Então, ele está aprendendo piano com o irmão, né? Ou ele vai aprender piano com o irmão, ele aprende piano com o irmão. Kare wa, ele, oniisan ni, do irmão com o irmão, piano, o piano, o naraimasu, aprende. Então, ele aprende piano com o irmão. Detalhe que o Ni-san é irmão mais velho, tá? Aí vamos mudar o ponto de vista. O Ni-san wa, o irmão mais velho, kare ni, para ele, piano o oshiemasu, ele ensina piano para ele. Não temos aqui o nome da pessoa, é ele genericamente, né? O Ni-san. Então, o irmão dele está ensinando o piano para ele, né? O Ni-san. Como é que eu sei que o irmão é dele? Porque eu estou falando a palavra Oni-san. Oni-san é a palavra de respeito para o irmão dos outros, né? Pode ser que irmão não seja dele, pode ser que seja irmão de outra pessoa, mas definitivamente não é o meu irmão, tá? Oni-san. Oni-san wa kare ni piano o shiemasu, tá? De um modo geral, é mais possível ser o irmão dele do que ser o meu irmão, num contexto geral. Ok. Próxima frase. Watashi wa haha ni atarashii recipe o naraimashita. Watashi wa haha ni atarashii recipe o naraimashita. Eu aprendi uma nova receita com a minha mãe. Então, watashi wa, eu, haha ni, com a minha mãe, atarashii recipe, uma receita nova, o naraimashita, aprendi. Vamos mudar aqui o foco. Haha wa, a minha mãe, watashi ni, para mim, watashi ni, atarashii recipe o, uma nova receita, oshiemashita, ensinou. Então, a minha mãe me ensinou uma nova receita. Antes, em cima, eu estava falando que eu aprendi uma receita nova com a minha mãe, e aqui embaixo agora eu estou falando que a minha mãe me ensinou uma nova receita, tá? Só mudando o ponto de vista, mas o acontecimento é o mesmo. Seguindo. Kanojo wa sensei ni furansu go o naraimashita. Ela aprendeu francês com a professora. Kanojo wa, ela, sensei ni, com a professora ou com o professor, furansu go, francês. O naraimashita, aprendeu. E aqui embaixo, mudando o ponto de vista, sensei wa kanojo ni, a professora, para ela, furansu go, francês, o oshiemashita, ensinou. Sensei wa kanojo ni furansu go o oshiemashita. A professora ensinou francês para ela. Então, só mudamos aí o ponto de vista. Mas, no final das contas, é basicamente a mesma situação, tá? Seguindo. Watashi wa senmonka ni atarashii gijutsu o naraimashita. Watashi wa senmonka ni atarashii gijutsu o naraimashita. Então, aqui nós temos eu, de um especialista, atarashii gijutsu, nova tecnologia, o naraimashita, aprendi. Eu aprendi uma nova tecnologia com um especialista. E, invertendo aqui a situação, senmonka wa watashi ni atarashii gijutsu o naraimashita. Ah, perdão. Eu li errado, vou ler novamente. Senmonka wa watashi ni atarashii gijutsu o oshiemashita. Senmonka wa watashi ni atarashii gijutsu o oshiemashita. O especialista, o senmonka wa watashi ni, para mim, atarashii gijutsu, uma nova tecnologia, o oshiemashita. Então, o especialista me ensinou uma nova tecnologia. Em cima, eu aprendi uma nova tecnologia com um especialista, né?
Mudamos aí um pouco o foco. Seguindo, 娘はコーチにサッカーを習います。娘はコーチにサッカーを習います。Minha filha vai aprender a jogar futebol com a treinadora. Musume é filha. Musume wa coach ni. Coach é treinador ou treinadora. Saka é futebol, né? O naraimasu. Então, a minha filha vai aprender da treinadora, com a treinadora, a jogar bola, né? E aqui embaixo, invertendo, coach wa musume ni sakka o oshiemasu. Coach wa musume ni sakka o oshiemasu. A treinadora, coach, vai ensinar oshiemasu. Para quem? Musume ni, para minha filha. Vai ensinar futebol para minha filha. Seguindo, 彼はエンジニアに新しいソフトウェアを習います。彼はエンジニアに新しいソフトウェアを習います。Ele vai aprender a usar um novo programa com um engenheiro. Então, 彼は ele, エンジニアに com um engenheiro, 新しいソフトウェア, um novo software. É um programa novo, né? O naraimasu. Ele aprende ou vai aprender, né? Ele vai aprender a usar um novo programa com um engenheiro. Aqui embaixo, エンジニアは彼に新しいソフトウェアを教えます。エンジニアは彼に新しいソフトウェアを教えます。Então, o engenheiro vai ensinar para ele como usar o novo programa. Aí nós invertemos aí a situação. Eu acho muito engraçado que ultimamente mudaram a terminologia e não chamam mais de programas. Até nos computadores, os programas são chamados de aplicativos agora, aplicativo para computador. Eu lembro que quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu achei tão confuso. Eu fiquei assim, ué, qual é a diferença disso para um programa? Eu não sei se vocês estão acostumados a chamar aplicativos de programas, mas antigamente era assim que se chamava nos computadores. De repente virou tudo aplicativo, tudo app. Ué, bem engraçado, né? Continuando. 彼女はシェフに料理を習いました。彼女はシェフに料理を習いました。Ela aprendeu a cozinhar com um chefe. 彼女は ela, シェフに de um chefe, 料理を comida o naraimashita. Ela aprendeu comida com o chefe, mas a ideia é que ela aprendeu a cozinhar, ela aprendeu a fazer comida com o chefe. Vamos inverter. シェフは彼女に料理を教えました。シェフは彼女に料理を教えました。O chefe ensinou ela a cozinhar. シェフは o chefe, 彼女に para ela, 料理を a comida, 教えました。O chefe ensinou a comida. O chefe ensinou a cozinhar, basicamente, né? Próximo. Yamada-san wa 妹にダンスを習いました。山田さんは妹にダンスを習いました。Então, nós temos o Yamada-san, 妹に da irmã, Yamada-san, da irmã, 妹にダンスを習いました. Aprendeu a dançar com a irmã mais nova. Só que essa irmã mais nova provavelmente é minha irmã mais nova, porque eu estou usando a forma mais humilde, né, de se falar irmã mais nova. Então, Yamada-san wa, o Yamada-san, da minha irmã mais nova. Imoto ni dança o naraimashita. Aprendeu dança, né? É engraçado, a gente fala aprendeu dança, mas não fala aprendeu comida, né? Fica estranho aprendeu comida. Aprendeu a cozinhar. Mas a gente pode falar aprendeu dança. São coisas curiosas do idioma, né? Uma coisa pode, mas outra coisa não pode, né? Em português a gente fala aprendeu a dançar, ok. Aprendeu dança, ok. Aprendeu a cozinhar, ok. Aprendeu comida? Não. Aprendeu cozinha? Não. Então são coisas particulares do idioma, né? São coisas que a gente só percebe quando a gente estuda outro idioma diferente do nosso. Mas aqui então, na segunda frase nós temos Imoto wa Yamada-san ni dansu o shiemashita. Então, a minha irmã mais nova, Imoto,
Yamada-san ni, para o Yamada-san, dança o oshiemashita, ensinou, né? Então, a minha irmã mais nova ensinou dança para o Yamada-san, ok? Essas são as frases de exemplo que eu tenho para vocês. É muito importante que vocês tentem fazer o seguinte. Primeira coisa, definir bem na cabeça o significado dos verbos. Narau, aprender, oshieru, ensinar. Narau, aprender, oshieru, ensinar. Anota isso no seu caderno. Se você anotar isso com, assim, destaque nessa lição, nas suas anotações dessa aula, anota com destaque, circula, e aí escreve as frases. Minha sugestão é, se você tem um caderno grande ou você tem letra pequena, divide ao meio e copia de um lado o narau e de outro lado o oshieru, né? Então você faz assim, coloca em cima narau, aí todas as frases com narau que nós vimos aqui, o de aprender, né? E aí depois oshieru, ensinar. Aí todas as frases com oshieru que nós vimos, de modo que elas fiquem uma do lado da outra, né? Aí você vai anotar em japonês e anota a tradução embaixo também, tá? Para você não ficar confusa com o significado aí de tudo, ok? Depois que você fizer isso, aliás, enquanto você faz isso, eu recomendo que você sublinhe com alguma caneta colorida, com alguma coisa assim, as partículas ni em todas as opções, né? Todas as frases, né? Partícula ni e o verbo. Assim como você viu destacado aqui, seria bom se você pudesse destacar no seu caderno. Depois que você fez isso, eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar a criar as suas próprias frases usando essa estrutura. A estrutura, lembrando que é você que está aprendendo ou você que está ensinando. Quem está sendo, digamos assim, o agente da ação, por exemplo, no aprender, quem é que está aprendendo? No ensinar, quem é que está ensinando? Essas coisas vão estar com a partícula wa, tá? E quem estiver recebendo o ensinamento, no caso do oshieru, né? E quem estiver, no caso, dando esse ensinamento, no caso do narau, vai ser marcado por ni. Vamos rever uma frase aqui só para a gente comentar a respeito aí das partículas. Vamos voltar para o nosso primeiro grupo de frases, da Maria e do Yamada. Maria wa, a Maria aprendeu. Naraimashita. A Maria aprendeu. Então, se foi a Maria que aprendeu, vai ser marcado com o a, tá? E na frase de baixo, Yamada Sensei wa oshiemashita. O professor Yamada ensinou. Se foi o professor Yamada que ensinou, ele vai ficar com o a, tá? Então, lembrando, o a vai ser sempre o agente da ação com esses verbos, tá? Aí, quando a gente fala, ok, a Maria aprendeu, mas de quem? De onde veio esse conhecimento, né? De onde veio esse conhecimento que fez a Maria aprender? Veio do Yamada Sensei. Aí vai ser marcado com ni. Yamada Sensei, ni. Aí na outra frase, o Yamada que ensinou. Mas para quem que foi esse conhecimento? Para quem que foi? Foi para Maria. Então, Maria, ni. Ok? Então, atentem para essa questão da partícula, tentem criar algumas frases. Vai ser ótimo ver as frases de vocês. Mostra para mim as frases que vocês criaram. Mas eu acredito que vocês só vão realmente dominar essa estrutura a partir do momento que vocês tentarem usar. Então fica aí o desafio para vocês criarem as frases de vocês, ok? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vejo vocês então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!